então não tem como a gente abrir também o Bastidores do Poder nessa segunda hora, relatando de novo isso e repercutindo ainda esse assunto, né? Então é por isso que agora a gente conversa com o delegado Pablo, que é deputado pelo PSL do Amazonas e que fez um pedido de intervenção federal no estado, né, deputado? Já está na escuta? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, já estou ouvindo aqui. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes FM. Deputado, vamos lá. Pedido de intervenção federal, né? Tem que ter o Congresso funcionando na prática. Como é que funcionaria isso? Esse pedido é um pedido discricionário enviado ao presidente da República, na verdade depende da autoridade dele. O Congresso é convocado, mesmo que esteja em recesso, se o presidente assim entender que é caso de intervenção, ele decreta intervenção e a fiscalização é a posteriori. Ela vem depois, o Congresso é chamado para em 24 horas se manifestar. Mas isso não impede o presidente da República de baixar o decreto interventivo. Para um ouvinte mais leigo, deputado, o que seria a intervenção federal e o que aconteceria no Amazonas? Em verdade, o pedido de intervenção federal é um pedido de socorro máximo. Nós chegamos ao ponto que, na minha opinião, as autoridades estaduais não conseguem resolver a crise de saúde sozinhas. Elas possuem limitações, seja de estrutura física, seja de orçamento, seja de tamanho, seja até de profissionais que os daqui do Amazonas já estão extenuados, estressados de trabalhar. Quando a gente pede intervenção federal na pasta da saúde, o governo federal, a União, vem, toma conta da situação, toma as rédeas da saúde e com sua estrutura, que é muito maior que a do Estado, com suas capacidades que são muito maiores que a do Estado, dá um socorro muito maior para essa situação da saúde do Amazonas. Hoje, nós já vivemos uma intervenção, que na prática o governo federal, ele que mandou todos os respiradores que estão aqui, a maior parte dos recursos que vieram veio de aportes de recursos federais. Nós já temos médicos, profissionais de saúde trabalhando vindo de outros estados. Quer dizer, o estado do Amazonas já não consegue mais dar conta sozinho. Deputado, sem essa intervenção, como que ficaria? Eu acho que a gente corre o risco de sofrer novas crises. Vocês acompanharam ontem a questão do oxigênio aqui no estado do Amazonas. Vocês viram, não viram? Aquilo é só um dos insumos necessários para a grande quantidade de milhares de pacientes que está doente aqui hoje. No risco amanhã de faltar maca, de faltar qualquer outro insumo necessário, hoje já nós não temos mais leitos hospitalares. Ninguém pode ficar doente aqui em Manaus ou no estado do Amazonas, que se ficar doente de qualquer outra coisa, se eu estiver em casa e por algum infortúnio do destino que eu não desejo para ninguém, tiver um AVC, um ataque do coração, você chegar no hospital, não tem leito para você. Bom, você deputado, não tem onde ficar. sim. É muito grave isso. Bom, continuando aqui, a gente achou que tinha tido um delay aqui na informação, por isso que eu acabei interrompendo o senhor. Mas desculpa Fica à vontade, interromper, estamos aqui. mas vamos lá conversando aqui. Se o senhor quiser fazer alguma outra indicação aí, pode fazer, fica à vontade. Em relação a esse pedido da intervenção federal, né? Como é que está a discussão disso no âmbito do próprio governo do Amazonas? O senhor tem alguma informação se isso deve ser solicitado pelo governador do estado ao presidente Jair Bolsonaro, para a gente entender realmente se há alguma viabilidade disso vir a ser pedido e a ser colocado em prática? Eu não vi nenhuma posição do governo do Amazonas nesse sentido. O governo continua pedindo socorro de autoridades nacionais e internacionais. Estamos recebendo oxigênio até da Venezuela, que está vindo para cá agora. E ainda não houve um posicionamento nesse sentido. Eu não podia aguardar. Eu fui eleito pelos amazonenses aqui, pelo povo que vive no estado do Amazonas, para poder representá-los bem. E acredito que a melhor maneira que eu posso fazer, em que perto eu tenha passado, eu estou 2 dias praticamente sem dormir, lutando para conseguir insumos aqui para o nosso estado. Mas a melhor forma que eu tenho é trazer o reforço do governo federal de uma maneira consistente, através de uma intervenção verdadeira, onde a gente colocaria pessoas aqui, traria as Forças Armadas para cá, colocaria esse empenho que o governo federal possui para não ter mais mortes e mais vítimas aqui no estado do Amazonas. Já chegou a hora da gente parar de falar nisso como se fosse uma questão política. Algumas pessoas pensam que isso é um posicionamento político, não é um pedido de socorro. É uma forma de trazer aqueles que têm mais condições de atuar, que é o governo federal, para frente da batalha.
Deputado, na avaliação do senhor, tanto o governador Wilson Lima quanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, já fizeram tudo que poderia ser feito? Eles estão fazendo bastante, estão trabalhando muito, eu vejo o trabalho de ambas as pastas. Nós tivemos policiais militares hoje carregando tubos de oxigênio nas costas, tivemos esforços do prefeito abrindo unidades que estavam fechadas, mas tudo tem limite. Eu acho que o limite deles acabou. Não sei se vocês acompanharam nos últimos dias, nós abrimos o governo do estado optou por abrir leitos hospitalares dentro de maternidades, dentro de unidades de saúde que não estavam preparadas para isso. Resultado, tivemos infecções de Covid dentro desses locais, que estavam misturando grávida com paciente doente de Covid. Sabe, é o tipo da medida que já mostra que as capacidades, elas acabaram. O governo federal parece que me deu um posicionamento, eu vi nas redes sociais agora, recentemente, que vai abrir um hospital de campanha aqui. E como eu disse, muito dos insumos e materiais, respiradores, monitores, já foram enviados do Ministério da Saúde para cá. Todos os estados, vários estados da federação, eu posso citar pelo menos 10, vão receber pacientes que vão sair daqui do estado do Amazonas. Quando chega nesse nível, amigos, nós já temos uma demonstração de que o governo já não consegue mais agir sozinho. Ele já chegou no seu limite, as estruturas aqui já estão colapsadas e outros danos, outras vítimas vão acontecer sem transporte metal rápido, não é possível. A gente está conversando com o deputado federal pelo PSL do Amazonas, delegado Pablo, ele que já apresentou um pedido ao presidente Jair Bolsonaro para que haja intervenção federal em relação à saúde lá no estado do Amazonas, né? A gente está falando de um pedido que, né, para deixar muito bem claro, o senhor deixou isso no início da entrevista também, mas para o ouvinte que chega agora, aqui para nos acompanhar, depende de uma decisão do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, deputado? O Congresso Nacional também está numa discussão muito forte nessa sexta-feira se, nesse período de recesso, convoca ou não uma comissão justamente para se acompanhar o avanço da pandemia e, claro, tendo como ponto número 1 dos trabalhos acompanhar e pensar em soluções via legislativo para a situação no Amazonas. Como é que o senhor acompanha essas discussões? Isso tem sido bastante encabeçado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? E houve um pedido encaminhado ao presidente do Congresso e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que agora precisa dar uma resposta diante disso, né? Para que pelo menos uma comissão funcione durante esse período de recesso. O senhor tem articulado para isso também? Como é que está essa discussão no âmbito aí do Legislativo? Eu conversei com o deputado Fábio Ramalho, que foi quem fez o pedido para a convocação da comissão representativa. Para os nossos ouvintes que nos ouvem aqui, não sabem muito bem o que funciona, posso explicar para vocês. O Congresso Nacional está em recesso nesse momento. E o presidente Rodrigo Maia solicitou, junto com outros deputados, solicitaram ao presidente do Congresso, que é o senador Alcolumbre, para que ele convoque essa comissão representativa, que funciona para zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional, que pode autorizar assuntos e deliberar assuntos de competência do Congresso, que serve para fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, e que também pode se manifestar com situações de caráter urgente, como é o caso da situação que a gente viu aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Então, a intenção do deputado Fábio Ramalho, e minha também, conversei com os representantes da mesa diretora da Câmara, é que essa comissão seja convocada para que a gente possa, exercendo o papel que o Congresso Nacional tem, discutir o assunto da vinda do reforço daqui para Manaus, inclusive de uma possível intervenção, e falar também sobre a vacina, onde ela vai chegar, quem são as pessoas que podem, quais são os locais onde é a prioridade de atuar, e assim o Congresso Nacional dá o seu papel de representante da população brasileira. Delegado Pablo, deputado federal do PSL pelo Amazonas. Deputado, muito obrigado por nos esclarecer as dúvidas da intervenção aqui nos Bastidores do Poder. Até uma próxima e boa sorte, deputado. Obrigada. A gente que agradece, eu agradeço a vocês, Yuri, não é, Bruna? Agradeço a vocês aí pela cobertura. A gente espera que não aconteça o que houve aqui em Manaus. Nós tivemos quase 200 mortes na cidade de Manaus no dia de ontem, muitas delas em cima de leitos asfixiados por falta de ar. Obrigada, não pode ser considerado normal em lugar nenhum. Muito então, triste. A gente tem que mudar. Sim. Muito obrigado, senhores. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Isso